A gente continua falando sobre política, mas agora a política municipal, a política aqui na cidade de São Paulo. Entramos no ano eleitoral e as movimentações estão a todo vapor. Uma novidade importante na articulação da campanha à prefeitura do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, é que ele vai receber nessa semana o apoio de mais um partido. A Camila Yunes está de volta, tem informações sobre isso. Que partido é esse, Camila? Quando é que deve ser formalizado esse apoio? Conta pra gente. Olha, Brown, é o PDT. A expectativa é de que a formalização aconteça na próxima terça-feira, ali no início da tarde, no diretório do partido aqui na capital paulista, com expectativa aí de 50 convidados. Esses 50 convidados ainda não estão 100% confirmados, porque um dia antes, como a gente viu a Yasmin falando há pouco, a gente tem esse evento na capital federal, aí falando do dia 8 de janeiro, né, fazendo essa menção a um ano após as invasões das sedes dos três poderes na capital federal. Então, algumas autoridades vão participar desse evento na segunda-feira e pode ser que não compareçam à formalização desse apoio do PDT à candidatura de Guilherme Boulos. Mas algumas autoridades já estão confirmadas, são elas o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e também o presidente municipal do PDT, Antônio Neto. Bom, o partido formaliza, portanto, esse apoio a Guilherme Boulos depois da saída de Datena. Datena saiu recentemente da legenda, inclusive se filiou ao PSB, possivelmente para compor uma chapa aí com Tabata Amaral sendo vice da deputada federal. Então tem aí, portanto, essa expectativa. A gente está aí nessa primeira semana de janeiro, mas as movimentações para as eleições municipais aqui da capital paulista, né, a maior cidade da América Latina, elas já acontecem a todo vapor, inclusive antes mesmo desse ano de 2024, no final do ano passado, a gente viu muita movimentação, inclusive com relação aí a apoios também sendo formalizados ao atual prefeito Ricardo Nunes. O PSD de Gilberto Kassab também tinha formalizado esse apoio um pouquinho antes do Natal, né, formalizando esse apoio e mostrando também possivelmente um apoio do governo estadual aí a essa reeleição de Ricardo Nunes. Na mesma semana também teve uma movimentação muito semelhante, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, também dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai apoiar a candidatura de Ricardo Nunes, que a legenda vai apoiar a candidatura do atual prefeito. Apesar do ex-presidente não ter formalizado, ainda não ter vindo a público falar deste apoio, Valdemar da Costa Neto disse que o PL vai sim apoiar a candidatura de Ricardo Nunes. Inclusive, tem até uma outra questão falando das eleições municipais aqui de São Paulo, envolvendo Marta Suplicy, Guilherme Boulos e também Ricardo Nunes. Atualmente, Marta Suplicy, ela compõe aí o secretariado de Ricardo Nunes, mas o PT tem sondado Marta Suplicy para compor aí a chapa como vice de Guilherme Boulos. E aí, nesse evento de formalização do apoio do PSD a Ricardo Nunes, o prefeito foi questionado, né, sobre essa possibilidade de Marta sair como vice de Guilherme Boulos, e ele disse que ainda não tinha falado com a secretária, mas que acreditava ali num posicionamento fiel por parte de Marta Suplicy. Então a gente ainda também vê essa disputa aí com relação à atual secretária de Ricardo Nunes. Ainda tem muita coisa para acontecer, né, Brown? Muitos desdobramentos nessas eleições municipais. As eleições aqui na capital paulista chamam muito a atenção porque estamos falando aí da maior cidade da América Latina, né? Pois é, e reproduz muito do que acontece também na política nacional, né? A gente vê também, nesse caso aqui da disputa pela Prefeitura de São Paulo, se repetirem disputas que a gente já viu em plano nacional, e é um momento de articulação justamente, né? Como a Camila estava falando e trazendo informações para a gente, de lado a lado, né? Na chapa de Guilherme Boulos, na chapa do atual prefeito, Ricardo Nunes, enfim, é um momento de movimentações enquanto a gente não entra formalmente no período eleitoral, mas estamos na reta final justamente dessas movimentações, né? Daqui a pouquinho a gente já vai saber ao certo quem serão os candidatos, os vices de cada chapa, enfim, como é que vai ser o desenho para a disputa que vai terminar lá em outubro. Obrigado, Camila, mais uma vez, pelas informações. Até já. Cláudio Dantas, queria te ouvir também sobre tudo isso que a Camila trouxe aqui pra gente, sobre essas movimentações e, em especial, sobre essa novidade na campanha do Boulos, a chegada do PDT, o apoio do PDT a Guilherme Boulos. Imagino que, do ponto de vista externo, né, do ponto de vista da candidatura, não mude tanto, né, Dantas? Ninguém vai deixar de votar ou vai decidir votar no Boulos porque o PDT está apoiando ou não está apoiando. Mas nos bastidores, internamente, imagino que seja uma movimentação importante, né, Dantas? Por quê? Olha, Brau, esse tipo de apoio é importante para unificar a esquerda, né? E, naturalmente,
os partidos que compõem esse espectro ideológico, eles têm interesse, especialmente porque o Boulos lidera essas pesquisas, então há uma expectativa de poder, todos eles começam a olhar e falar assim, ó, é bom entrar nesse barco para a gente não perdê-lo, né? Não perder a sua partida, porque, claro, todos querem, no final das contas, ter acesso à máquina pública, participar de um governo eleito, ganhar ali algumas secretarias, etc. Também isso ajuda o Boulos no caso da militância, né? O PDT tem uma penetração importante nos sindicatos, na classe trabalhadora, e isso serve à candidatura do Boulos. Vai se estreitando o espaço para a candidatura da Tabata, né? Que daí o PSB, a gente mencionou o Datena, que está esfiliando ao PSB, isso vai estreitando, porque a candidatura da Tabata vai ficando isolada no campo da esquerda, e não me parece que ela tenha conseguido aí atrair ninguém de centro relevante. Na verdade, o Nunes está fazendo isso, a candidatura do Nunes, ela vem compondo com a direita, com o centro, MDB, a Camila citou aí o PSD de Gilberto Kassab, que é importantíssimo também para essa aliança. Então, o Nunes vai formando um arco de alianças e ele tem a máquina na mão, então facilita muito toda essa história. Ele vai formando um arco de alianças e vai conseguindo polarizar, criando aí um espectro bastante dividido, centro, direita, e a esquerda fica com o Boulos. O comportamento do eleitorado da capital nas campanhas recentes mostra uma tendência à esquerda, mas ainda é um eleitorado que, no fim das contas, no fim do dia, prefere o centro. É claro que tudo isso, se você pensar que chegamos num segundo turno com Boulos e Nunes, aí o Nunes acaba tendo, vamos dizer assim, uma vantagem para superar o Boulos na inversão ali, porque sempre tem um voto anti-esquerda também importante. Então, vai ser uma disputa difícil, vai ser um resultado apertado se esse cenário se colocar. Eu vou trazer uma informação aqui, a gente estava mencionando esse possível apoio do Bolsonaro ao Nunes. O Bolsonaro ficou aí entre o Salles e o Nunes, chegou a considerar, alguns levaram à mesa do Bolsonaro o nome do Derrite, mas o Tarcísio não quer abrir mão do Derrite como um candidato independente, mas também sofre do mesmo problema de você fazer uma candidatura sem aliança, sem arco de aliança, o que dificulta a governabilidade e dificulta também a própria campanha, né? O exercício da campanha. A gente sabe que uma campanha municipal ela usa muito a vereança. No caso aí do Nunes, ele conta com o apoio do Milton Leite, no PL, para comandar essa vereança, que são os cabos eleitorais que ajudam muito nos bairros, né, para fazer o engajamento do eleitor e trazer voto. Então, o Nunes acaba saindo na frente, né? Ele está se colocando, está ganhando relevância nas pesquisas e vai aumentando muito a chance dele chegar aí páreo a páreo com o Guilherme Boulos e até virar num segundo turno, num eventual segundo turno. Claro, esse é o contexto atual, a gente sempre faz análise do frame, né, desse filme, né, um filme ainda que tem muita cena para acontecer, muita coisa para acontecer. Nós estamos começando o ano, ainda é pré-campanha, teremos ainda todo o processo da campanha, com as trocas de acusações, com a publicidade, com a propaganda de todos os candidatos. Então, tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, mas, realmente, essa é uma eleição importantíssima. São Paulo, a disputa sempre é difícil. E a Marta, sim, está nesses trâmites aí para voltar ao PT, como vice do Boulos nessa chapa. E o Bolsonaro talvez já declare em breve o apoio ao Nunes. Eu falei com o entorno dele ali, ele agora só o Nunes tem dito que ele apoia, né, mas o Bolsonaro também terá de fazer esse gesto de apoio, já que o PL, Valdemar da Costa Neto, já colocou o PL a serviço do Nunes. Então, vai se colocando, de repente, vai se colocando exatamente vai se configurando esse cenário para a eleição municipal em São Paulo. Brau.